Antes da palestra começar, eu tenho um convite para você. Inscreva-se no canal, clique também no sininho e assim você vai ficar sabendo de todas as novidades, de tudo que for publicado por aqui. Então, bom dia para quem eu não tinha cumprimentado ainda. Eu agradeço, em primeiro lugar, aqui a editora Paulus pelo convite, pela parceria junto nesse projeto, né, onde a gente tem aqui a oportunidade de compartilhar alguns temas que são importantes para a teoria junguiana. E é uma parceria muito bacana, muito interessante. Acho que a maioria aqui já me conhece, mas para quem não conhece, eu sou o João Rafael Torres, sou psicoterapeuta junguiano. Tenho algumas especializações em dependências, abusos e compulsões, psicossomática. Me dedico bastante à questão de dinâmicas relacionais, mas hoje eu estou trazendo aqui para vocês um tema que foi a minha porta de entrada para a teoria junguiana, que foram os sonhos, né? 24 anos atrás me fizeram uma pergunta e essa pergunta foi definitiva para a minha vida. Me perguntaram que valor eu dava aos meus sonhos. E até então eu não tinha parado para me atentar sobre o quanto isso era de fato interessante em primeiro lugar e também importante para o nosso desenvolvimento, né? Os sonhos eles têm uma função muito plural na história da humanidade. A história da humanidade sempre trouxe os sonhos como um ponto importante de orientação, onde as pessoas elas entendiam o sonho como um acesso interessante para oportunidades e também para prevenção de riscos. E, num primeiro momento, eles também tinham uma função primordial de comunicação entre os homens e os deuses, entre os homens e seus ancestrais. Era assim que as pessoas interpretavam os sonhos. Os sonhos também têm uma forte contribuição que as pessoas muitas vezes não conhecem com o desenvolvimento da ciência, por exemplo. Algumas teorias elas foram desenvolvidas a partir de sonhos. A organização da tabela periódica, por exemplo, foi a partir de um sonho. A teoria da relatividade do Einstein, que é considerada o grande advento do século XX, né, na ciência, veio a partir de um sonho que ele teve. E a gente tem também um forte desenvolvimento dentro da expansão desses estudos a partir da psicologia. A psicologia ela ampliou muito as possibilidades dos sonhos quando ela começou a entender que os sonhos vinham como reflexos do nosso mundo interior. O Freud ele foi um precursor nisso, mas o Jung vem contemporaneamente ao Freud, e depois que eles separam as suas abordagens, ele desenvolve muita coisa em torno dos sonhos, e ele traz aqui para a gente uma reflexão inicial. Ele diz que um sonho não compreendido não passa de um simples episódio, mas que a compreensão dele faz dele uma vivência. Quando ele fala de uma vivência, ele fala de algo que é capaz de mobilizar o nosso desenvolvimento psíquico. Ele fala de algo que pode nos ajudar a desdobrar conhecimento sobre nós mesmos e que muitas vezes tem um valor equivalente ou até maior do que um episódio da vida desperta, da vida lúcida, né? Nós vamos ver aqui nessa palestra algumas representações sobre isso, algumas funções desses sonhos, e eu quero sinalizar uma coisa também para vocês, que essa é uma palestra sobre o sonhar, é uma palestra sobre sonhos, melhor dizendo, né? Essa não é uma palestra sobre sonhar. O que eu estou separando aqui uma coisa da outra, né? Sobre o sonhar, muitas pessoas têm desenvolvido conteúdos interessantes, muitas pessoas da neurociência vêm desenvolvendo
conteúdo sobre isso, mas eu não vou me ater a esses aspectos. Eu vou estar muito mais focado no sonho propriamente dito. A ideia é construir aqui junto com vocês um guia prático para um sonhador, tá? E para a gente poder começar essa jornada, eu vou trazer algumas coisas sobre a teoria junguiana de uma forma bem light, só para a gente ter algumas referências de como isso pode ser, como isso é fundamental para que a gente consiga ter uma compreensão maior sobre a função dos sonhos dentro do nosso desenvolvimento. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, quando nós pensamos na psicologia analítica, na psicologia junguiana, é a presença de um inconsciente. Nós vamos levar em consideração que existe a consciência e um inconsciente. E o que é o inconsciente? De uma forma muito resumida e direta, eu não sei. O inconsciente é tudo aquilo que escapa ao eu. Então é tudo aquilo que a consciência não domina, tudo aquilo que a consciência não determina, que ela não denomina, nós podemos chamar de inconsciente. Essa é a explicação mais básica que o próprio Jung traz dentro da sua teoria e que ele vai desenvolver e desdobrar de diversas formas, mas é a gente levar em consideração que existe uma grande parcela do nosso psiquismo que a gente não consegue deter, que a gente não consegue dominar, que a gente sequer conhece, que por isso que se chama inconsciente. Só que isso faz parte de o nosso universo particular, vamos colocar assim, ele faz parte de uma unidade. É como o Gilberto Gil fala que todo mar é um, né? Então todos os conteúdos que provém da nossa psique, eles vão partir do mesmo lugar, da mesma sede, sendo eles conscientes ou inconscientes. O sonho ele vai entrar dentro dessa categoria, assim como as fantasias, como os sintomas e como as sincronicidades. O Jung diz que essas são as 4 formas de produção psíquica direta, né? Os produtos diretos da psique são esses 4 movimentos. Dentro dessa psique, as coisas são agrupadas, vamos colocar assim, a partir de grupos temáticos, que é o que nós chamamos dentro da psicologia analítica de complexos. Complexo não é só aquele negócio de fulano é complexado. Não, todos nós somos complexados e bem complexados, porque tudo na psique se organiza a partir desses complexos, que são o quê? São conjuntos de imagens e de afetos que estão associados, estão relacionados a um tema central. Então, tudo aquilo que a gente tem de conteúdo ligado a um determinado tema fala do complexo daquele tema, né? Esse complexo ele vai funcionar com uma certa autonomia. Então, vamos lá. Eu estou aqui, nesse momento eu estou constelando o meu complexo de palestrante, o meu complexo de disseminador de conhecimento. Então, o meu tom de voz aqui não é o meu tom de voz habitual. A minha postura não é a minha postura habitual. A organização do meu conteúdo, a forma como eu interajo com vocês, não é o meu habitual. É a do meu complexo de palestrante. Tá? Essas coisas elas vão formar uma dinâmica própria de sentir, de pensar, de imaginar, de uma dinâmica própria de funcionamento. E tudo isso vai ter ali uma certa autonomia desse complexo. Esse complexo ele vai funcionar como um ente separado do João. É muito fácil a gente perceber isso a partir das nossas próprias dinâmicas, né? Quando a gente chega num determinado lugar, quando a gente é chamado a uma determinada situação, parece que liga um modo de funcionamento e aquele modo de funcionamento ele vai sozinho. Eu não preciso ficar me comandando que aquilo mesmo sabe encontrar
os lugares. Esses complexos, eles vão se organizar a partir de questões, de conteúdos individuais, ou seja, de tudo aquilo que eu vivi dentro da minha história, e eles também vão se conectar com um conhecimento coletivo. Eu não sou a primeira pessoa que me coloco à frente de outras pessoas para poder ensinar um conteúdo. Várias outras pessoas já fizeram isso na história da humanidade. E o ato desse fazer, ele gera uma espécie de matriz, de representação imaterial do que seria um palestrante, que é o que nós chamamos de arquétipos. E o núcleo de um complexo, ele vai derivar de um arquétipo. Não tem nada novo sob o sol. A gente está sempre, de alguma forma, repetindo e reiterando conteúdos e formas que outras pessoas já fizeram ao longo da história da humanidade, em diferentes épocas, em diferentes contextos, em diferentes locais, né? Essas dinâmicas, elas vão formar, então, o nosso psiquismo. O eu, o que a gente chama de consciência, ele é só um desses complexos. De quantos? De incontáveis complexos. Quantos forem necessários a gente vai ter, quantos temas a gente precisar lidar na vida, a gente vai ter complexos que vão estar dialogando conosco, interagindo e às vezes nos comandando, e onde esse eu é apenas um deles. Ele é apenas um, mas ele é um muito importante. Por quê? Porque é como se fosse a partir dele que a gente tivesse uma função mais ativa diante da vida, né? É a partir do eu sou, eu faço, ó, eu estou aqui, nesse lugar, fazendo tal e tal atividade. Por mais que eu tenha o complexo do palestrante que está aqui atuando e funcionando, mas o eu está aqui presente também e meio que filtrando, permeando essas relações, né? Ele vai ser o ego, que é o núcleo gestor da consciência, né? Ele é o complexo de ego, que é esse núcleo gestor da consciência. Ele também tem uma função muito importante, que é ele que nos orienta em relação a tempo e espaço. Tempo e espaço são duas medidas, dois atributos que eles estão presentes na consciência, eles são importantes para a consciência. Antes de vocês chegarem aqui, vocês partiram da casa de vocês, vocês tiveram que buscar o endereço daqui, saber de onde estavam indo, para onde estavam vindo, quanto tempo vocês levariam para sair de lá e chegarem até aqui, até o início da palestra e tal. Então, assim, isso é fundamental para que a gente consiga ter manejo da vida, para que a gente consiga se organizar com alguma ordem, né? Então, o ego tem essa função e essa função é fundamental. Uma outra coisa que o ego faz, e faz muito bem, mais ou menos, é nominar e relacionar as coisas. A gente tem uma inquietação muito grande de olhar para uma coisa desconhecida e ficar tranquilo olhando para esse desconhecido. O ego ele vai estar sempre chamando a dar uma explicação sobre isso, a relacionar uma coisa com outra. Então, assim, se eu vejo uma coluna redonda e aquilo me espanta por eu nunca ter visto uma coluna redonda, eu vou buscar em referência as colunas quadradas que eu já vi e vou tentar criar ali dentro uma explicação para essa ser redonda e as outras serem quadradas, mas não existe nada que seja isolado dentro do nosso funcionamento psíquico. A gente está sempre olhando para uma coisa e dialogando e relacionando com outras. Tá? E quem faz isso, muitas vezes, é o ego. Inclusive, isso faz do ego um grande contador de histórias. Quando ele vê duas coisas que, a priori, ele não vê uma relação entre elas, o que ele faz? Ele tenta criar uma relação entre as coisas, né? Isso é a grande causa dos nossos equívocos. Muitas vezes a gente está relacionando uma coisa com outra que de fato não dialogam, mas que nessa interação a gente cria uma história, cria uma narrativa
para poder tentar relacionar uma com as outras. Tá? Onde é que entra o sonho dentro dessa história? O Jung também nos explica. Ele fala que o sonho é uma autorrepresentação em forma espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente. É uma frase curtinha, mas cheia de significados, tá? Primeiro, quando ele fala que é uma autorrepresentação, ele fala que a psique está funcionando ali por si só. Ela não está precisando de nenhuma referência da consciência, por exemplo, para criar um sonho. Apesar de dialogar muito com os conteúdos da consciência, ele se autorrepresenta, ele mesmo se cria, ele mesmo desenvolve aquela história, aquelas imagens, para poder, de uma forma espontânea e simbólica, ou seja, a gente não precisa falar hoje eu vou sonhar ou hoje eu não quero sonhar. O sonho se faz por si só e, simbolicamente, ele vai colocar coisas em contato. Symbolon é juntar aquilo que está separado. Então, quando a gente fala que uma coisa é simbólica, é porque ela consegue juntar um significado de algo com uma representação de outro algo, né? O sonho ele tem essa função, ele tem esse poder para poder traduzir uma situação atual do inconsciente. Se a gente falou há pouco que a consciência funciona como uma dinâmica, mas que cada complexo tem a sua dinâmica própria, os sonhos eles vêm como representações dessas dinâmicas que estão lá no inconsciente. Ah, mas se está lá eu não preciso ficar sabendo. É bom ficar sabendo, porque essas dinâmicas, por mais que elas não sejam diretamente focadas na consciência, elas irradiam conteúdos com os quais a consciência lida o tempo todo. Tá? As narrativas dos sonhos elas vão ser construídas a partir de imagens. O que eu estou chamando aqui de imagem? Imagem não é só fotografia. Imagem, ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, ela pode ser sinestésica, tá? É a gente pensar, por exemplo, na Coca-Cola. Quando você olha para a Coca-Cola, você vê ali a garrafa de Coca-Cola, que tem uma cor, que tem um rótulo, que tem uma fonte naquele rótulo, não é assim? Mas se você sente o cheiro de Coca-Cola também é Coca-Cola. Gosto de Coca-Cola também é Coca-Cola. O slogan da Coca-Cola também é Coca-Cola. Ou seja, tudo isso, cada uma dessas coisas, a gente pode pensar numa imagem que remete à Coca-Cola. Tá? Então, assim, são essas imagens que são moldadas dentro dessa narrativa, elas são seladas, elas são coladas por afetos, por emoções. Então, o sonho é basicamente imagem e afeto. O que nós vamos ter ali como um roteiro dentro desse sonho, muitas vezes, é uma criação do ego. O ego vê a imagem, associa ao afeto, conta uma história. Tá? A gente tem aquela experiência, né, do sonho de que nós vivemos tudo aquilo, de que aquilo tudo aconteceu, mas nem sempre é desse jeito. Às vezes essas imagens elas são bem isoladas e o ego vai contar essa historinha pra gente. Ou ele conta uma história que está presumida. Então, muitas vezes a gente começa a contar um sonho falando assim, eu cheguei em um determinado lugar. Quando a gente fala que chegou num determinado lugar, o pressuposto é de que antes a gente não estava lá. Ou seja, antes a gente estava em outro lugar. Aquela é uma nova condição, né? O ego ele vai surgir dentro desse sonho como um espectador, mas também como uma figura participante dentro desse processo. O lance é que ele não vai aparecer necessariamente como a gente vive o nosso ego aqui. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, tá?
o sonho ele tem uma capacidade de deslocar-se da consciência. Seria tão bom se a gente sonhasse só com o que a gente gosta, né? Só com o que a gente quer, mas não. A gente vai sonhar com aquilo que precisa ser sonhado. Apesar dele estar deslocado da consciência, dele não fazer parte diretamente das coisas da consciência, o Jung fala que ele sempre completa conteúdos da consciência. A gente não existe sonho aleatório. Não existe um sonho despropositado. Os sonhos sempre vão ter um diálogo com aquilo que a gente vivencia e sabe que está vivenciando. Tá? Isso toca muito no início do diálogo entre o Freud e o Jung, porque o Freud ele entende que o sonho ele tem uma função diretamente compensatória, e o Jung vai dizer que existe uma função compensatória também, mas que existem outras funções que estão ali funcionando junto com essa função compensatória, a consciência, né? Compensa o quê? Compensa a consciência. Mas não é só isso, tá? Uma outra característica importante dentro dos sonhos é que, lembra que eu falei da consciência como ela sendo direcionada, orientada por tempo e por espaço? Pois é, no sonho, tempo e espaço, eles ganham novas configurações. Principalmente o tempo, né? A gente pode sonhar com uma coisa que aconteceu muito tempo atrás. A gente pode sonhar com uma pessoa que você não via há 40 anos. Essa noção de tempo, ela não se sustenta, né? Mas o grande barato do sonho não é exatamente o tempo, apesar da gente ficar muitas vezes atido ao tempo quando vai olhar para um sonho. O grande barato do sonho é o espaço. Por quê? Porque a gente aparece nos lugares, né? Do nada a gente cai num determinado lugar, a gente surge num determinado lugar, e esse lugar ele vai ser a nossa grande referência quando nós olhamos para um determinado sonho. Vai ser o ponto onde a gente vai ter uma maior conversão de atenção, vai ser o lugar propriamente dito. Porque o tempo acaba sendo meio atemporal, vamos colocar assim. A gente não consegue medir muito bem o tempo dentro de um sonho. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sonhei a noite toda com determinada coisa. Não tem como atestar que, de fato, ela estava sonhando a noite inteira com aquele conteúdo, apesar dela ter a sensação desse sonho ter sido um sonho de uma extensão grande, né? E nessa brincadeira aí, ele vai criar uma nova dinâmica de consciência, uma nova lógica. Eu posso funcionar de uma determinada forma e lá dentro do sonho eu funcionar de uma outra forma. E lá dentro fazer super sentido para mim funcionar daquele jeito, de um jeito que eu não funcionaria no meu cotidiano. Essa nova dinâmica de consciência, essa realidade paralela, ela não atende leis, ela não atende convenções, ela não atende o racionalismo da vigilância. É paralelo, é outro funcionamento. Muitas vezes pode dialogar, pode ter ali pontos de convergência com o eu da consciência, mas não necessariamente ele vai ter. É por isso que dentro da análise de sonhos a gente chama esse eu de lá de dentro do sonho de ego onírico. É o ego de dentro do sonho. Justamente porque, como existem essas divergências, a gente pode confrontar esse ego onírico, né? De tentar entender por que ele funciona desse jeito e eu funciono desse outro jeito. Então, essa denominação ela é uma denominação útil, né? Para que a gente possa observar e principalmente para poder ver quais são
os pontos de contrariedade, quais são os pontos de realce que existe entre o ego vigil e esse ego onírico, tá? O Jung ele trata o ego onírico como uma representação do ego para a nossa totalidade psíquica a partir de um determinado tema. Então é como se, lançado numa determinada situação, confrontado com um determinado complexo, como é que esse ego reage? Essa reação ela é importante porque é a partir desse ego onírico que a história vai ser contada, não é assim? É ele que vai contar, é ele que vai dar o ponto de vista dele, é ele que vai dizer quais são os pontos de conflito, quais são os pontos de facilidade. E a partir desse olhar, a gente consegue ter uma capacidade de ampliação da nossa consciência. Se a gente não tivesse uma distinção entre esses dois personagens, se eu colocar tudo na bacia do eu, não, mas é porque sou eu, porque... Ainda mais com esses eus que divergem tantas vezes, a gente não teria a capacidade de expansão, né, de ampliar o nosso conhecimento em torno dessas situações. Uma das coisas que as pessoas trazem com muita ênfase, principalmente no início do processo analítico, é sobre o esquecimento. Por que a gente esquece os sonhos? Muitos desses esquecimentos, eles vêm do confronto entre esses dois egos. Quando, de alguma forma, o ego vigil não consegue suportar aquilo que fala do ego onírico, aquilo que o ego onírico traduz, vem um esquecimento. Uma outra coisa que gera esse esquecimento é a falta de interesse, obviamente, né? Tudo aquilo que a gente não deposita interesse, a gente tende a esquecer. Então, por isso que é interessante a gente fazer alguns exercícios que nós vamos tratar mais à frente, para tentar retomar o interesse sobre os sonhos e aí retomar naturalmente a memória sobre eles. Certo? Como eu disse ainda há pouco, os sonhos eles têm funções diferentes. É o nosso próximo tema. Tá? O Jung ele vai tratar o sonho como um produto direto e genuíno da psique. Ou seja, ele vai falar que o sonho não tem disfarce. Muitas vezes a gente traz o sonho como se fosse um engano, como se fosse uma alegoria. E ele diz que não é assim. Que os sonhos eles mostram as coisas do jeito que elas são. Pelo menos naquele momento as coisas estão funcionando daquele jeito. E aí ele vai trazer como a primeira função dos sonhos a função compensatória, né, que vai dar ali suporte a questões da consciência, mas ele vai dizer que além dessa função compensatória, a gente vai ter outras funções que são funções prospectivas dos sonhos. A primeira função que nós vamos ter, paralelamente à função compensatória, é uma função elucidativa. O sonho ele vai nos ajudar a ampliar um contexto de percepção da realidade. Ele vai fazer com que eu veja a coisa e eu consiga ver um pouco mais da coisa. Ele ajuda a explicar algumas coisas da nossa realidade, de como as coisas estão funcionando por dentro. Uma segunda função é uma função pedagógica. O sonho ensina. Ele ensina sobre as nossas emoções, ele ensina sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós estamos manejando situações. Ele fala do significado de relações, de como nós estamos atribuindo valor a determinadas relações, de como nós projetamos conteúdos que são nossos no outro. E dessa forma, quando a gente consegue olhar para tudo isso, eu vou conseguir também ampliar as minhas potências, né? Se eu tenho mais conhecimento sobre mim mesmo, eu vou saber onde é que são os meus pontos mais difíceis e que eu preciso melhorar e também onde são as coisas mais interessantes que eu preciso investir mais, tá?
uma terceira função dessas funções prospectivas é uma função reativa. Essa função ela se apresenta com muita... A gente percebe essa função com mais facilidade, por exemplo, nos sonhos repetitivos. São sonhos que têm ali uma repetição autônoma e que elas estão ligadas, geralmente, quase que em sua totalidade, a eventos e a conteúdos que são muito intensos. Então, por exemplo, quando a gente vive uma situação traumática, é natural que a gente fique sonhando com aquela situação e revivendo aquela situação a partir do sonho. Para que isso? Porque a psique é perversa e ela gosta de nos ver sofrer? Não. Porque cada vez que eu sonho com aquilo, que eu reitero aquele conteúdo dentro de mim, eu tenho mais uma oportunidade de assimilação. Além dessa oportunidade de assimilação, eu também tenho uma oportunidade de dessensibilização daquele conteúdo. Então, uma pessoa que vê uma barata, ela vai ter medo da barata. Se ela vir barata todo dia, uma hora ela vai perder o medo, né? Então, é mais ou menos dessa forma que esses sonhos eles acabam gerando um alívio para determinados conteúdos que estão lá enganchados. Lembram da época não, que a época voltou, dos long plays, dos discos de vinil, que ficava a música ficava enganchada num ponto e ficava repetindo, você tinha que ir lá e tirar? Pois é como se a psique ela ficasse tentando repetir aquilo dali até que aquela falha ela pudesse passar à frente, né? Uma outra função também importante dentro dos sonhos, e que é mais comum do que se imagina, é uma função premonitória. Aqui eu não estou falando necessariamente dos sonhos de pré-cognição, que a gente vai falar mais adiante. Mas é uma função que aponta para o futuro. Tá? O sonho ele tem essa capacidade de gerar para a gente uma projeção de futuro, de nos colocar de alguma forma diante de desfechos possíveis para impasses. Então eu vejo uma situação tal dentro do sonho, eu vejo como o meu ego onírico reage e refletindo sobre aquilo, eu vejo se aquela reação seria uma reação razoável ou não, se eu poderia mudar alguma coisa. Então, se de alguma forma eu me deparar com uma função, com uma situação análoga, eu já vou estar um pouco mais bem preparado para poder lidar com ela, tá? Esses sonhos premonitórios, melhor dizendo, essa função premonitória dos sonhos, muitas vezes ela só vai ser atestada pelo tempo. A gente vai precisar ver o tempo passar, as coisas acontecendo, para que a gente possa saber se aquele sonho era ou não premonitório. Não tem como eu ter um sonho hoje e falar assim, esse meu sonho foi premonitório, isso vai acontecer. Muitas vezes a gente quer que aconteça, né? Mas não é o que de fato acontece. E é interessante também a gente pensar, porque esses sonhos, muitas vezes eles acontecem não só para o sonhador. Eles falam também de terceiros, eles falam de situações coletivas, e nisso a gente vai também falar um pouco mais adiante, tá? Uma outra função é uma função telepática. Parece coisa de outro mundo, né? Mas é de outro mundo mesmo, é do mundo lá do inconsciente, né? Que pode falar tanto de antecipações, como também de acesso a conteúdos desconhecidos que estão ligados a outras pessoas. É aquela coisa que a gente fala que, mas será que isso existe mesmo? Mas se procurar, todo mundo tem uma história para contar, né? De alguém que teve um sonho e que aquele sonho mostrou o que estava escondido. E essas histórias, se a gente não viveu, alguém da família viveu, algum vizinho viveu, às vezes a gente olha meio... Mas depois que acontece conosco, a gente percebe que, de fato, essa capacidade ela é maior do que a gente imagina. Uma outra função muito importante dentro do sonho é uma função espiritual. O sonho ele tem uma capacidade de tocar aquilo que nós chamamos de luminoso.
Luminoso é uma denominação que o Jung usa na psicologia dele para falar de uma parte irracional do sagrado, de uma natureza divina das coisas. Ele não fala isso necessariamente ligado a uma religião específica. Ele fala desse lugar de sagrado que de alguma forma nos toca e que de uma vez que a gente é tocado por isso, a vida ela ganha um outro significado, as coisas elas ganham um outro olhar. E os sonhos, muitas vezes, eles são canais para que a gente tenha esse acesso a um luminoso, né? Isso pode vir a partir de representações, de imagens que muitas vezes já são imagens do campo do sagrado da pessoa. Então, é sonhar com uma divindade, com um santo, com um antepassado, com uma criatura tal a qual se atribui algum tipo de valor sagrado e muitas vezes esses sonhos eles são bem mobilizadores, né? Então, assim, por exemplo, entre pessoas enlutadas, ter um sonho com um ente que morreu, dizendo que está tudo bem, que as coisas estão tranquilas, que não está sofrendo, que a pessoa não sofra, às vezes aquilo é suficiente para que a pessoa suporte melhor aquele luto, superando ali emoções de revolta ou emoções que estejam causando uma dor psíquica maior. Esses sonhos também, eles têm uma função importante e bem relevante de organização de conteúdos psíquicos, mas também de fragmentação de conteúdos psíquicos. Ou seja, ele pode ajudar muito ou ele pode destampar um negócio dentro da cabeça da pessoa de onde escapam coisas meio que pode dar uma baratinada na cabeça da pessoa, né? A gente pensar, por exemplo, que a maior parte dos cultos e das religiões brotam de sonhos ou de aparições, né, de conteúdos que irrompem da psique e que ali organiza a pessoa de uma outra forma. Às vezes isso pode ser muito saudável, isso pode trazer para a pessoa cura para determinados aspectos, e em outros momentos isso pode ser uma porta para um adoecimento. Quando isso acontece, a gente não sabe, lembra que o sonho ele é autorrealizável, né? Então, também não adianta pedir para sonhar com Nossa Senhora, que se Nossa Senhora não quiser aparecer, ela não vai aparecer, tá? Uma última função que eu trago aqui é a função simbólica que o Jung traz lá naquela definição inicial e que eu vou tentar dar uma destrinchada nela aqui por ela ser muito importante, tá? A nossa psique, ela vai ser aquilo que nós já explicamos aqui, de uma separação entre consciência e inconsciente. Isso é, de fato, separado, mas nem tanto. Essas coisas elas se entrelaçam o tempo todo. Só que alguns desses conteúdos, eles podem ser bem separados. Funcionar de um jeito na consciência e funcionar de outro jeito no inconsciente. Deles não terem um diálogo franco ali e um diálogo salutar para funcionamento. É o que dentro da psicologia analítica a gente vai chamar de neurose, né? Que também a gente não escapa muito delas não, tá? Não chame o outro de neurótico achando que você está ofendendo não, porque você está falando de si mesmo também, né? A gente tem as nossas neuroses que vão falando desses conteúdos de cisão entre consciência e inconsciente. O lance é que quando a gente tem ali uma temática que está mais aguçada dentro dessa tendência, vamos colocar assim, existe uma unilateralidade da personalidade. A personalidade consciente ela vai ficar mais forte de um determinado jeito, mas o oposto dela, o complementar dela no inconsciente também vai ficar mais forte na briguinha, né?
essas coisas, esses conteúdos, eles vão ficar tensionados. E isso é causa de sofrimento psíquico. Então, o sonho ele vai vir como uma possibilidade de unificação desses conteúdos. Por exemplo, pessoas muito puras e muito castas e muito santas, elas podem ter uma tendência a sonhos que são sonhos muito pecaminosos, né? Por que isso? Porque, de alguma forma, esses conteúdos, eles estão tão cindidos, eles estão tão separados, que a psique ela vai tentar encontrar um jeito de colocar a consciência em contato com aquilo. Então, ela vai trazer esse sonho para que a pessoa, mesmo que seja a partir do sonho, ela entre em contato com aquele conteúdo que ela está tentando reprimir, que ela está tentando refrear na consciência. Tá? E esses sonhos, eles têm muito poder. Né? A função simbólica dos sonhos, ela é muito poderosa, ela é muito potente. Eu vou trazer um relato pessoal para vocês. Eu, durante um bom período da minha vida, eu fui alérgico a chocolate. A tudo de chocolate. Sabe aquele biscoitinho que vem no sundae, que tem aquela faixinha de chocolate? Se eu comesse aquilo, me dava placa na pele, de erupção cutânea. E eu tive um sonho, no meu primeiro processo de análise, começo do processo de análise, acho que ajudou também a me fisgar dentro dessa história, porque eu tive um sonho, esse sonho foi trabalhado na análise e a minha analista, de uma forma muito corajosa, como a gente deve ser, disse, pronto, então isso está superado. Então isso está resolvido, não existe mais alergia a chocolate. Você pode comer chocolate. Acho que o sonho e a coragem dela de afirmar isso fez com que eu saísse de lá, comesse chocolate como até hoje, e está tudo bem. Né? Então, assim, é a gente perceber que, de alguma forma, o sonho ele traz uma capacidade de alteração de conteúdos dentro da nossa psique que vão refletir, inclusive, no nosso próprio corpo. Tá? Quando eu comecei essa palestra, eu disse que uma das queixas que as pessoas tinham em torno dos sonhos e do trabalho com os sonhos é a questão da memorização dos conteúdos que se sonha. Então, eu trouxe aqui um conjunto breve de recomendações e de possibilidades para que a gente possa olhar aí para essa questão das memórias e trabalhar isso com um pouco mais de acuidade, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que se o espaço é a coisa mais importante dentro do sonho, é por aí que a gente tem que começar, né? A gente não vai começar pensando em memorizar sonho. A gente vai começar pensando em desenvolver, em aprender a memorizar. Então, um exercício prévio que a gente pode fazer é de ir aguçando a nossa capacidade imaginativa, de botar a cabeça para trabalhar com a imaginação para recuperar espaços. Como é que era o lugar da casa onde você cresceu na sua infância? Tenta recobrar por onde você entrava, como é que eram as cores, como é que as coisas estavam dispostas. Tenta passear por essa casa. Está muito difícil? Então começa a fazer isso com a sua casa de hoje. Fecha o olho e tenta passear pela sua casa. Vê onde as coisas estão, vê como é que as coisas estão dispostas e tal. Vai fazendo isso lentamente. E vai tentando ampliar isso para outros lugares. A casa da gente é feita de um monte de objetos, né? Mas vocês já perceberam como esses objetos dialogam? Será que a mesa dialoga com o quadro? Bota a cabeça para trabalhar em torno disso. Por que aquele quadro foi aparecer ali? Ele apareceu antes ou depois da mesa? A mesa foi comprada por causa do quadro ou o quadro foi comprado por conta da mesa? Fazer essas coisas ajuda o ego a construir narrativas em torno das imagens e dos afetos. O sonho não é feito disso? Então, se a gente vai trabalhar isso, se a gente vai trabalhar esse envolvimento com os objetos e tal,
de alguma forma a gente vai trabalhar também o mesmo mecanismo que a gente vai precisar ter para poder olhar para os sonhos, tá? Tenta experimentar esse mesmo lugar em tempos diferentes. Por exemplo, a casa arrumada no dia de faxina e a casa depois de uma festa. A casa no dia que você se mudou para ela. Onde é que as coisas ficavam? Elas ficavam no mesmo lugar que elas estão hoje? O que mudou de um canto para outro? Né? Fazer esses exercícios vai trazendo com que o sonho ele vá também ficando mais... A gente vai se familiarizando com essa ideia de memorizar os sonhos. Tá? Então vamos partir agora para a memorização dos sonhos propriamente ditos. Primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é o quê? Pula da cama. Não. Tenta ficar imóvel. Tenta ficar ali quieto, parado, buscando as imagens dos sonhos. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Acorde 5 minutos mais cedo. 5 minutos não vão detonar sua noite de sono, né? Tenta se perceber durante uma semana nesse exercício. Tenta acordar com essa calma, com esse olhar de respeitar isso, de atribuir importância para isso, durante uma semana, que você vai começar a ter alguns lampejos, que você vai começar a ter algumas lembranças, ou que as lembranças ficam com mais facilidade. Uma outra coisa. Aí eu acordei e eu tive uma lembrança do sonho. O que é que eu faço? Repasso. Ainda imóvel ali, eu vou contar para mim aquele sonho. Eu não vou só assistir o sonho, eu vou contar para mim, mentalmente, quem quiser falar em voz alta pode, mas né, contar mentalmente aquele sonho para mim mesmo, porque de alguma forma é a partir disso que essas memórias elas vão começar a ficar retidas. E aí, a memória estando retida na cabeça, a gente vai confiar plenamente nela? Não. O que a gente vai fazer? Registrar os nossos sonhos. Tá? O registro do sonho, ele é fundamental. O Jung dizia, inclusive, que o próprio registro do sonho já é em si uma atividade terapêutica. Que só o fato da gente estar registrando o sonho, isso já causaria um efeito positivo dentro da nossa psique. Tá? Mas por que é importante anotar? Por que essa é a minha briga com os meus clientes de análise? Porque se a gente não anota, a gente não está atribuindo valor. E aquilo que a gente não atribui valor, a gente esquece. Tem muita coisa na vida para a gente se ocupar, a cabeça da gente precisa e vai se ocupando com muita coisa que precisa e que não precisa, inclusive, né? Se a gente não registrar, aquilo vai ficando. O anotar, ele também é uma forma que a gente tem de atribuir afeto à imagem do sonho. O sonho já é constituído de afeto, né? Mas esse afeto é um afeto que estava lá no inconsciente, que ele só está sendo manifestado a partir das imagens do sonho na consciência. Não, a consciência ela pode atribuir ativamente afeto sobre o sonho. O afeto ele é a cola das memórias. Aquilo que a gente não tem afeto, seja um afeto positivo ou negativo, afeto que eu estou falando não é carinho fofo, que mobiliza na gente alguma emoção, a gente tende a esquecer, tá? Então se envolva emocionalmente com os seus sonhos. Um outro ponto é, que sonho que eu devo registrar? Todo sonho. Ah, mas é muito sonho, mas esse foi um sonho tão bobinho. Não, anota. Por quê? Ah, mas eu lembrei só com um relógio marcando 10 horas da manhã. Descreve o relógio. Se o relógio era grande, pequeno, bonito, feio, se o relógio te trazia paz, se o relógio te deixava ansioso, porque já são 10 horas da manhã. Né? Se envolve com essa história. Uma dica também muito boa é registrar os sonhos sempre no tempo presente.
A nossa tendência é de falar, eu sonhei, eu estava, eu fiz, aconteceu, não é assim? Não. Se você registra o sonho no tempo presente, você está atualizando aquele conteúdo na consciência. Isso faz aflorar mais conteúdos, e além de aflorar mais conteúdos, isso também faz com que a gente tenha um contato mais efetivo com aquilo que está sendo tratado. Passado é feito para ser esquecido, né? Presente não. Presente é aquilo que a gente está vivendo e que merece a nossa atenção. Anota onde. A minha recomendação, que o povo não segue, mas é a minha recomendação, é construir um sonhário. É ter um caderno para anotar seus sonhos. Por que isso? Aí o povo compra um Moleskine de R$50 e 15 folhas. Eu falo, tá bom, né? Mas é para anotar todos. Aí, no segundo mês, a pessoa já chega com um caderno de 20 matérias. Porque o Moleskine fica caro. Por que é importante a gente anotar e ter um lugar para anotar? Eu tenho até caneta para anotar meus sonhos. Porque isso constitui um ritual. Um ritual é a atribuição de valor, é a atribuição de afeto a um determinado gesto, a uma determinada mobilização que você está fazendo. Então, todas essas coisas, elas vão fazendo com que o sonho passe a ter valor naquilo que a gente não é acostumado a entender o sonho como algo valoroso. A vida da gente vai nos afastando disso. Então, é como se eu tivesse uma nova atribuição de valor àquilo que deveria nunca ter perdido, né? O que é que deve ser anotado? Todas as imagens, as peripécias, as sensações, os pensamentos, as percepções, as divergências, ou seja, tudo que eu lembrar. Eu não preciso inventar. Se quiser, pode, porque se todo mar é um, se tudo vem do mesmo lugar, não vai fazer muita diferença, né? Mas seja fiel ao sonho, porque assim, se você inventa, de alguma forma a gente vai ter uma interferência desse ego vigil em conteúdos que não deveriam estar ali, que são conteúdos do ego onírico. Então vamos ser leais, né? Para todo mundo ficar jogando no mesmo time, a coisa fica mais interessante. Num primeiro momento, fazer um registro imediato. Não vou acordar de madrugada para anotar um sonho de 2 páginas. Eu também acho que não precisa. Mas você pode ter um bloquinho ali do lado e anotar algumas palavras-chave, que com aquelas palavras-chave, naturalmente, no outro dia de manhã, você vai conseguir reconstruir a narrativa do sonho. Por mais que você perca um detalhe ou outro, mas você já vai ter mais do que você teria se você não fizesse registro nenhum, tá? E aí depois, quando você for fazer um registro definitivo, aí você não poupa detalhes, não. Aí você senta com paciência. Gente, não leva mais do que 10 minutos. Né? E lembra que a gente já não está mais fazendo aquele exercício de ficar 5 minutos na cama, porque agora as coisas já estão mais vivas. Então, são só 10 minutos, não são 15. Né? Vai ser rapidinho. Uma outra coisa, as pessoas, elas estão... Hoje em dia a gente está aí bombardeado por tecnologias e as tecnologias são muito tentadoras. Né? Então eu posso, por exemplo, abrir o meu bloco de notas, narrar e ele escreve para mim, meu sonho. Pega e faz no papel. Sabe por quê? A nossa primeira manifestação, nós aqui, nós não fomos educados com tablet. Nós somos educados com papel e lápis. Registrar manualmente foi o nosso primeiro... É o nosso primeiro registro de como registrar as coisas. Isso tem uma ligação com conteúdos que são conteúdos que atravessam a nossa vida inteira, o ato de anotar. Tem a letra que se escreve, ganha uma série de linguagens em torno daquilo dali. 2. Tem uma complexidade enorme de ligações cerebrais para a gente ter um ato mecânico de pegar num lápis, imprimir uma força e escrever numa folha de papel. De ver que a nossa letra, que a gente não sabe escrever mais, que a gente tem que voltar a desenhar as letras, sabe?
É bom, gente, prevenir até Alzheimer, tá? E aí, se eu não lembro, o que é que eu faço? A não lembrança do sonho, nossa primeira análise, nossa primeira observação na clínica, quando a pessoa ela não lembra de sonho nenhum, é de que existe algum tipo de resistência. Resistência não é malandragem, resistência não é safadeza, resistência não é desconfiança. Resistência é sinal de dor. Se eu estou com um braço ferido e alguém vem pegar no meu braço, eu recolho o braço. Eu vou resistir a esse toque. Porque eu sei que o braço vai doer, ou imagino que o braço vai doer. Então essas resistências, elas não são interpretadas como Eu brinco, eu falo, se chegar no final do ano, precisar de 2 décimos para passar no conselho de classe, não vai passar, porque não trouxe sonho, né? Mas eu falo isso como uma brincadeira, não falo isso como uma forma de pressionar, porque eu sei que justamente aquilo dali está falando também. O fato da pessoa não conseguir trazer sonhos fala de alguma dificuldade que ela tem ali que está sendo manifesta dentro do processo. A gente vai com calma e aos poucos as resistências vão se rebaixando e a coisa começa a fluir. Da mesma forma, quando a pessoa sonha demais, a gente também olha como uma resistência. Então, assim, tem a pessoa que chega, eu falo, registre seus sonhos, passo essas orientações e tal. Aí a pessoa ela chega assim, eu tive 14 sonhos. 2 por noite. Em 50 minutos, a gente não vai conseguir ler os 14 sonhos. Então, de alguma forma, esse bombardeio, ele é uma forma de conter o processo. Então, a gente pega um. Então a partir de agora eu só vou anotar um. Não, você vai anotar todos. A gente vai trabalhar os que der para a gente trabalhar. E sonho, gente, rende. Tem sonho que rende meses no processo. Tem sonhos que a gente vai e volta em cima deles por anos, né? Então, assim, guardar os sonhos é interessante até para a gente reconstruir uma linha. Ver os momentos de vida em que aqueles sonhos foram tidos e tal. Tá? Uma outra curiosidadezinha sobre os sonhos, principalmente dentro não só dentro do processo, mas as pessoas elas ficam muito... como é que eu vou registrar esse sonho, gente? Eu não tenho coragem de registrar esse sonho. E se alguém lê isso aqui? Por isso que é legal a gente ter o nosso espaço de privacidade, a gente ter as nossas coisas na vida, né? Guardar, um dia depois que a gente morrer, alguém publica. Acho que não vão publicar não, mas né, assim, não ter esse constrangimento, muitas vezes as pessoas não querem anotar justamente porque é tão duro para o ego vigil, ver como o ego onírico funcionou e o que ele foi capaz de mobilizar dentro de um sonho, mas a dúvida, anote, tá? E aí, você está gostando do conteúdo? Antes de passar para a próxima parte da palestra, eu te convido a se inscrever aqui no canal e a clicar no sininho para você ficar aí por dentro de todas as nossas novidades.